Eu quero falar como liberar o poder de Deus pela fé. Porque eu creio que Deus ele tem a mesma capacidade de realizar os milagres que ele realizava ao longo de toda a narrativa bíblica, desde o início da criação até as últimas palavras escritas lá no livro de Apocalipse, que ainda há de acontecer. E a palavra de Deus diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre será o mesmo Deus. E a gente então precisa compreender por que a gente até vê muitos milagres acontecerem. Existem alguns ministérios que trabalham, inclusive a sua divulgação, o seu crescimento em cima desses milagres. E por que existe tanto questionamento se os milagres são ou não são genuínos? Por que até mesmo no meio do povo cristão, certo, existe essa dúvida se os milagres são ou não são genuínos? E, de fato, o Espírito Santo tem ministrado muito ao meu coração sobre isso. Porque nós não temos que estar conflitando contra a igreja, nós temos que conflitar contra o diabo. E é o diabo que implanta todo tipo de dúvida na nossa mente e faz com que muitas vezes a gente não tenha acesso, não consiga liberar o poder de Deus para realizar grandes coisas em nossas vidas por conta dessas dúvidas, desses conflitos que o diabo acaba plantando na nossa mente. E é sobre isso que eu queria falar hoje. Como liberar esse poder de Deus pela fé. E eu queria que os irmãos abrissem aí Lucas capítulo 17, verso 6, para a gente ver algo que vai ser a base dessa ministração hoje. A base dessa palavra. Lucas 17, verso 6. Podem ficar de pé à medida que vocês forem achando. Diz assim o texto. Ele respondeu: se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer a esta moreira: arranque-se e plante-se no mar, e ela lhes obedecerá. Amado Espírito Santo, Tu és bem-vindo nesse lugar, Tu és o ministro dessa palavra, Tu és aquele que escreveu e és também aquele que dá a interpretação. Por meio da minha vida, dá uma interpretação poderosa para a vida dos irmãos serem edificadas nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Podemos assentar? Então, você observa que Jesus ele diz uma palavra que às vezes é muito mal interpretada, porque aí Jesus diz o seguinte: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis àquela amoreira: planta-se no mar, arranque-se e plante-se no mar, e ela se planta lá. A amoreira é um pé de amora. E ele está dizendo que uma fé semelhante ou do tamanho de um grão de mostarda é suficiente para uma ordem que você dê a um ser que não se movimenta, apesar de ser um ser vivo, que não tem locomoção própria, simplesmente, e que é enraizado, que é preso por raízes na terra, fixado. Ele diz que esse ser é capaz de se desfixar, sair da posição onde está e sozinho se fixar no mar, mediante a sua ordem. Quer dizer, Jesus diz que por meio de uma fé do tamanho de um grão de mostarda, é possível que qualquer ser humano faça isso. Existe essa possibilidade. João capítulo 14, verso 12, Jesus diz assim para os seus discípulos. João capítulo 14, versos 12. Diz assim: digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado, e fará coisas ainda maiores do que estas. Ou seja, Jesus ele deixa uma coisa clara na Bíblia,
E todo crente que é crente, todo mundo que está na igreja, tem que acreditar no que está escrito aqui. Não adianta a gente gastar o nosso domingo, eu vou chamar de gastar, essas horas que a gente gasta aqui, 2 horas e meia, na semana, para ouvir uma palavra, e não sei se quantos gastam tempo durante a semana ainda lendo e orando, e não acreditar no que está escrito aqui. Porque quando você não acredita, é a mesma coisa que você está chamando Deus de quê? De mentiroso, não é verdade? Mas Jesus ele está dizendo que uma pequena fé, uma fé eu não vou chamar de pequena, porque a gente vai ver que na verdade isso se trata de um processo, mas do tamanho de um grão de mostarda é suficiente para realizar algo espantoso. Você vê uma planta se deslocar sozinha do solo, se desenterrar e ir para o mar por meio de sua voz. Jesus ainda diz que o que ele fez, nós faríamos obras ainda maiores do que ele fez. Está escrito na palavra isso. O problema, queridos, é que no dia a dia, o problema é que o que nós observamos é que o que está escrito não condiz com a realidade de muitos crentes. Eu diria, não condiz com a realidade de 99% dos crentes. Talvez eu esteja sendo até bonzinho. 99,9% das pessoas que ouvem a palavra, que ouvem a Bíblia, que conhecem a Bíblia. E por que o poder de Deus, então, não é liberado na vida desses 99,9%? Porque somente que 0,1% consegue acessar esse poder de Deus. Se Jesus disse que bastando crer, tendo fé, é suficiente para que isso aconteça. Eu pensei, justamente baseado nessa afirmativa que essa pessoa havia feito, que eu falei mais cedo, digo, meu Deus, por onde as pessoas estão caminhando e que tipo de relacionamento elas estão efetivamente tendo com Deus? E por que Deus então não se manifesta para essas pessoas? Porque, como eu disse, irmãos, eu acho muito comum, ontem eu fui comprar, ontem, que dia foi que eu fui lá no Iguatemi comprar isso aqui? Sexta-feira ou quinta? Sexta-feira. Eu fui no Iguatemi para comprar a capa para esse celular, aí eu fui comprar naquela loja chique, que fica bem na entrada da passarela. Sabe qual é? Na loja chiquerésima, que fica ali bem na entrada da passarela. Exato, é porque ali eu consigo... Então eu fui comprar bem ali. E quando eu cheguei lá, para a glória de Deus, o Senhor colocou uns irmãos crentes, que estavam vendendo lá. Tudo irmãos, inclusive lá da PIB. Estavam vendendo lá E o menino, e esse rapaz, quando ele veio pregando para mim, coisa e tal, eu achei aquilo super legal. O fato dele estar me vendendo e estar pregando para mim. Né? Muito bonito isso para mim. Aí eu me apresentei a ele como pastor, e foi bom, porque pelo fato de eu ser pastor, o meu produto caiu em 70% o preço. Né? Então, né? Foi muito bom aquilo ali. E aí, resultado, quando eu estava saindo, ele disse, ele aí se fechava, eu digo, o que é que você tem, meu irmão? Eu disse, eu estou com dor de cabeça. Mas uma dor de cabeça terrível. Eu não hesitei em botar a mão na cabeça dele e orar. Irmãos, eu não quero saber se ele ficou ou não curado. Eu creio que ficou. Você está entendendo? Eu creio que ficou. Eu creio que na hora a dor de cabeça dele passou. Tanto que ele continuou conversando comigo e não falou mais em dor de cabeça. Então, queridos, eu percebo que o que falta na gente é essa ousadia da fé. Existe, na verdade, um sentimento de vergonha em não acontecer o resultado que você espera pela sua oração. E é exatamente isso
que a gente vê em Mateus capítulo 14. Vamos abrir, Mateus capítulo 14. A principal característica, a primeira condição que faz com que o poder de Deus não seja liberado. Mateus capítulo 14. Você vai abrir no verso. Isso, 25. Vai abrir no verso 25. Diz assim: alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma? E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenho medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, olha só, preste atenção nisso, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Ao que Jesus fez, disse: venha. Respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, e o que é que diz aí na sua Bíblia? E andou sobre a água. Olha só, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Você está vendo que Pedro andou sobre as águas? Quando ele ouviu a voz de Jesus, quando ele teve fé no que Jesus havia dito, a Bíblia diz que ele andou sobre as águas. Mas quando reparou no vento, ficou com medo. E começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidou? Vamos interpretar isso aí direitinho. No momento em que ele simplesmente ouviu a voz de Jesus, a Bíblia diz que ele andou sobre a água. Enquanto ele estava escutando somente a voz de Jesus, ele estava andando no milagre. Ele estava andando no sobrenatural. Ele estava vivendo aquilo que Jesus disse que nós viveríamos. Fariam obras iguais ou maiores. Então ele estava o quê? Caminhando sobre as águas, como Jesus também estava caminhando. Mas a Bíblia diz que ele reparou no vento. Quando a Bíblia fala em que ele reparou no vento, a Bíblia está dizendo que ele olhou para o ambiente. Ele tirou o foco de Jesus, da palavra de Jesus, desviou o entendimento dele e, com isso, a Bíblia diz que ele começou a afundar. Ou seja, ele voltou para a dimensão do natural. Ele estava na dimensão do milagre, quando ele ouviu a voz de Jesus, quando ele escutava o que Jesus falava, quando ele seguia a orientação de Cristo, quando ele cria e tinha fé na palavra de Deus, de fato, porque Jesus é Deus, enquanto ele estava com a fé naquilo ali, com o foco naquela palavra, ele estava na dimensão do milagre. Quando ele olhou para a circunstância, quando ele olhou para o vento representa a circunstância, ele saiu da dimensão do milagre e voltou para a dimensão do natural. E ao voltar para a dimensão do natural, a Bíblia diz que ele começou a afundar. Quando ele começou a afundar, ele gritou: Senhor, salva-me. Que a maior parte da gente é assim. Vem o problema, vem a tribulação, vem a situação, a gente diz: Deus me ajude. É a mesma coisa. Sai da dimensão do sobrenatural, porque a palavra de Deus diz assim, ó, que Cristo levou sobre si as nossas enfermidades. Então Deus, quando você está andando na dimensão da fé, você está andando na dimensão do sobrenatural. Quando você está andando na dimensão das circunstâncias, você é afligido pelas circunstâncias. Você não consegue alcançar o milagre. Você não consegue liberar o poder de Deus. Porque o poder de Deus, ele está latente.
Ele está latente, ele está nos permeando. Nós precisamos o quê? Saber como acessar esse poder para que ele venha até a nossa vida. E aqui, Jesus fala uma coisa para Pedro, que para mim diz tudo. Ele diz assim, ó, ele chega para Pedro e diz assim, ó, homem de pequena fé. Ou seja, a Bíblia está dizendo que Pedro tinha o quê? Fé, mesmo pequena. Lembra do texto que a gente leu? Qual foi o texto que a gente leu? Que se tiveres fé, como o tamanho de um grão de mostarda, então uma pequena fé é suficiente para se realizar um grande milagre. É ou não é? Então, Jesus disse, essa fé você tem. Homem de pequena fé. Por muitas vezes isso aconteceu na Bíblia. Quando Jesus estava no barco, que houve aquela grande tempestade, que eles começaram a se assustar. Todo mundo, nós vamos afundar, o barco vai afundar, o barco vai afundar. Jesus acordou e disse, homens de pequena fé. Quando o menino que tinha um ataque, que se lançava no fogo, algumas versões dizem que ele tinha um ataque epiléptico, outras dizem que ele era possuído pelo diabo, por demônios, e ele se lançava no fogo. E o pai desesperado veio porque os discípulos de Cristo não haviam, olha só, os discípulos de Cristo não haviam conseguido expulsar aquele demônio do menino. Jesus disse o quê? Homens de pouca fé. Então ele nunca disse que os seus discípulos não tinham fé. Porque se eu chegar aqui para qualquer um de vocês e perguntar, vocês têm fé? Todo mundo vai dizer que tem fé. E por que então essa fé não libera esse poder de Deus? Porque aqui Jesus está dizendo que uma pequena fé é suficiente para pegar uma moreira, tirar do solo e ir para a água. Mas a fé pequena de Pedro, olha só, a fé pequena de Pedro foi suficiente para fazer Pedro andar sobre as águas. Mas, ao olhar para as circunstâncias, ele afundou. Por quê? Porque Jesus diz, homem de pequena fé, por que você duvidou? Diga assim, a dúvida bloqueia a liberação do poder de Deus. Então, a primeira coisa que você tem que entender é o seguinte, esse texto ele revela como é que a dúvida acontece. Veja só, verso 30. Quando reparou no vento, vento representa circunstância, verso 30 do capítulo 14 de Mateus. Quando reparou no vento. Então, o primeiro elemento para poder gerar dúvida em você é você tirar o foco de Jesus e colocar o foco nas circunstâncias. Então, o vento representa as circunstâncias, certo? Então, esse é o primeiro elemento que vai te levantar essa dúvida. Então, irmãos, o que é que você faz? Se você está precisando entrar na dimensão do milagre, a primeira coisa que você tem que fechar os olhos é para o que está acontecendo ao seu redor. A primeira coisa que você tem que desviar é o seu olhar da sua situação, o seu olhar da sua enfermidade, o seu olhar da sua necessidade financeira, o seu olhar do seu problema na sua casa, qualquer que seja o problema, a circunstância que está acontecendo ao seu redor. É a primeira coisa que você tem que fechar os seus olhos. Não olhar para as circunstâncias, olhar e ouvir e dar atenção exclusivamente à palavra de Deus. A segunda coisa, Pedro diz que por conta dele ter visto, ter percebido o vento, ele ficou com medo. Irmãos, e isso, o medo, ele é uma manifestação que tem várias faces. Por exemplo, nós falamos aqui de vergonha. Vergonha é um tipo de medo. É o medo de ser julgado. Por exemplo, às vezes você tem seu filho está enfermo. Minha esposa, ela me pede para orar. E às vezes ela fica chateada comigo, e ela tem razão. Ela acorda, às vezes está lá toda
ruinzinha. Ela, de vez em quando, mulher tem esses negócios, né? Para mim, eu, em nome de Jesus, já tinha repreendido. Se eu fosse mulher, eu não ia ter, não. Eu repreendia logo em nome de Jesus. Eu falo assim mesmo, acho ruim quem achar. Ela mesma acha ruim, mas não estou nem aí. Certo? Então, Adson, meu filho, o TPM, aquelas coisas todas, para falar no português mais claro. E aí ela está ruinzinha, não sei o quê. Eu digo, mas mulher, resista. Ela disse, ao invés de você estar reclamando, por que você não ora por mim? Certo? Que bom que ela confia na oração do esposo. Que bom. Nosso filho, quando está doente, a gente ora por ele. Nossa filha, oramos, sempre oramos. Oramos. Ah, você não dá remédio não, pastor? Dou remédio também. Mas eu acredito que o remédio ele é mais eficaz ainda depois de minha oração. Mais eficaz ainda depois de minha oração. O que cura realmente é a minha oração. O remédio é para dar uma satisfação para o médico. Quando dou, às vezes eu nem dou. E o menino fica bom. Quantas vezes aconteceu isso? Quantas vezes aconteceu isso? Muitas vezes aconteceu isso. Então, queridos, uma coisa que a gente precisa ter é o seguinte, entender que, quando a gente olha para as circunstâncias, normalmente isso gera medo, e às vezes gera medo e gera vergonha. Porque, se você vai orar por uma pessoa, ou até por si mesmo, o que é que acontece? Aí vem naquela coisa, e se eu não ficar curado? Eu vou passar vergonha. E se eu não expulsar o demônio? Eu vou passar vergonha. E se eu não levantar o enfermo? Eu vou passar vergonha. Não é assim? E por isso o que é que você faz? Você se retrai. Aí você sai mais uma vez da dimensão do sobrenatural e volta para a dimensão do natural. Você volta. Volta para a dimensão do natural. Rosângela não tem participação, não. Volta para a dimensão do natural. Você volta para a dimensão do físico. Você sai da dimensão do sobrenatural e volta. Então, a vergonha, o medo, é o segundo elemento que bloqueia a ação do poder de Deus. Certo? E tudo isso faz com que esses dois elementos te tiram a possibilidade de você alcançar o milagre. Então, esse daí são os elementos da dúvida. Mas não é só a dúvida que faz com que os milagres sejam bloqueados em sua vida. Porque, às vezes, você tem até essa intrepidez. Você até chega e faz. Mas você também não vê o resultado. Você continua fazendo. Você também não vê o resultado. Eu conheço pessoas que não têm medo de orar, mas também ninguém é curado pela oração dela. Mas ela está ali sempre orando. E por quê? Que também não há essa liberação desse poder de Deus. É porque muitas vezes, irmãos, existe uma motivação errada. Uma motivação errada. E a gente tem que entender que a fé, ela é para agradar a Deus. A sua fé é para agradar a Deus. E se você tem fé para agradar a Deus, então Deus ele se agrada de você. Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E quando Jesus citou a questão da mostarda, é porque a mostarda, na realidade, é uma representação do que é o reino de Deus. A mostarda ela é uma representação do reino de Deus, e Cristo diz que nós devemos buscar o quê? O reino de Deus. Vamos ver quando é que Jesus fala sobre isso? Abre aí, Mateus capítulo 13. Você está no 14, é um capítulo antes. Eu vou falar sobre isso depois. Vamos voltar para a motivação errada. Deixa aí, vamos voltar. Vamos ver outros versículos primeiro. Vamos falar isso no final.
Vamos voltar para a motivação errada. Então, nossa fé, ela não pode estar firmada em obras. Até a canção que a gente canta. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Então, ela não pode estar firmada em obras. Entendeu? Obras são consequência. Nossa fé não pode estar firmada em obras. Sempre isso, obras são consequências. Romanos 9, 22, o apóstolo Paulo fala dessa forma, como foram que os judeus acabaram perdendo o acesso justamente na época de Cristo a essas bênçãos de Deus, a esses milagres. Os judeus, eles procuravam Jesus, eles queriam saber se ele era o Messias, perguntavam lá, cadê os sinais? Cadê os sinais? Aí Jesus olhava, os sinais vocês querem? Tudo bem, vai lá olhar para Jonas. Jonas ficou 3 dias na barriga do peixe. Jesus falava isso. E Jesus disse isso também em João, capítulo 2, verso 23, quando ele diz assim, olha, eles creem em mim por causa dos sinais, mas eu conheço muito bem quem são os homens. O que é que há no coração deles? Romanos 9, no verso 22, a Bíblia diz assim, se Deus, querendo mostrar a sua ira e tornar conhecido o seu poder, suportou com grande paciência os vasos da tua ira, preparados para a destruição. Aí, quer dizer, se ele fez isto para tornar conhecidas as riquezas de sua glória aos vasos da sua misericórdia, que preparou de antemão para a glória. Ou seja, nós, a quem também chamou, não apenas dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Como ele diz em Oséias, chamarei meu povo quem não é meu povo, e chamarei minha amada quem não é minha amada. E acontecerá que no mesmo lugar em que se lhes declarou, vocês não são meu povo, eles serão chamados filhos do Deus vivo. Isaías exclama com relação a Israel, embora o número dos israelitas seja como a areia do mar, apenas o remanescente será salvo. Pois o Senhor executará na terra a sua sentença rápida e definitivamente, como anteriormente disse a Isaías. O Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado descendentes, já estaríamos como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Que diremos então? Os gentios não buscavam a justiça e obtiveram uma justiça que vem da fé? Olha aí. Mas Israel, que buscava uma lei que trouxe justiça, não a alcançou. E por que não? Olha que coisa tremenda que a palavra diz agora. Porque não a buscava pela fé, mas buscava pelas obras. Você está entendendo, irmãos? Motivação errada. Quando você não firma a sua fé em Deus, mas firma a sua fé no que Deus faz, o poder de Deus fica bloqueado. Deus bloqueia isso. Ele só libera quando você tem convicção de que é dele, por ele e para ele todas as coisas. A ele a glória. Motivação errada bloqueia o poder de Deus. Diga-se, motivação errada. Então, se você quiser um milagre de Deus, entrar na dimensão do milagre de Deus, a sua fé não pode estar olhando para o milagre. Tem que estar olhando para Deus. Olhando para Deus. Se lembre que sempre foi assim. Jesus, quando ia ter com alguém, primeiro ele se prostrava na frente da pessoa. E a Bíblia diz que o coração dele compungia-se de grande compaixão. E aquela pessoa, ao olhar para Cristo, ao tocar em Cristo, ao passar por Cristo, ao ouvir o que Cristo dizia, simplesmente ele recebia o milagre. O poder de Deus era liberado. Agora preste atenção, que aí está o grande perigo. Porque se ele diz que nós faríamos as obras que ele faz, o perigo é nós descentralizarmos a visão de Cristo e centralizarmos a visão em nós. Entendeu agora aí qual é o perigo? Onde é que está o perigo? Quer dizer, eu faço o milagre. Não sou eu que faço o milagre. Não é minha oração que faz o milagre. Não há poder em mim. O poder é de
Deus. Quem realiza o milagre é Deus. A unção, a glória pertence a Ele. Somente dele e para Ele são todas as coisas. Então a segunda é a motivação errada. E finalmente, para a gente concluir, nós vamos falar sobre o grão de mostarda. Agora sim nós vamos falar sobre o grão de mostarda. Porque foi o primeiro texto que a gente leu. Nós lemos o quê? Que se tivesse fé como do tamanho de um grão de mostarda, faria tudo coisas maiores. Faria-se com que aquela moreira saísse da terra e fosse para a água. Se deslocasse da terra e fosse para a água. E aí nós vimos que não é possível que Jesus falava aqui com pouca fé, mas nós vimos que não é só pouca fé. A pouca fé sem dúvida e a pouca fé com a motivação correta. Então toda fé tem que ser isento de dúvida e tem que ter a motivação correta. A motivação correta. E aí, a gente vai ler agora Mateus 13:31, que é o que a gente vai compreender como é que é esse processo, como é que isso acontece. Mateus 13:31, Jesus explicando aos seus discípulos, ele disse assim, e contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como um grão de mostarda que um homem plantou no seu campo. Embora seja menor de todas as sementes. Olha, a menor de todas as sementes. Quando cresce, torna-se a maior das hortaliças e se transforma numa árvore. De forma que as aves do céu vêm fazer os seus ninhos em seus ramos. Olha aí. O que Jesus está falando aí, queridos, responde o verso anterior que a gente está estudando aqui quinta-feira. Jesus está dizendo que apesar da fé ser pequena, do tamanho de um grão de mostarda, na verdade ela não para de crescer. É uma fé que está sempre em crescimento. É uma fé que está sempre em crescimento. É uma fé que ela é pequena somente naquele início, quando você conhece. Sabe por quê? Romanos 12:3 diz que Deus dá uma medida de fé para cada um. Então, Deus dá uma medida de fé. Quem dá a fé é o próprio Deus. Não é? A fé ela não desenvolve sozinha. Ela é algo que Deus coloca em sua vida. E Ele dá uma medida específica. E a Bíblia diz que é para cada um. A medida é de cada um. E pode ter certeza que é uma pequena medida. Porque Jesus está falando do tamanho de um grão de mostarda. E lá no reino de Deus, essa fé, ela tem que funcionar na sua vida como um grão de mostarda. Você quer ver como é que eu afirmo isso? O primeiro texto que a gente leu foi Lucas capítulo 17, verso 6. Vocês recordam disso? Amém? Lucas 17, 6. Agora, leia Lucas 17, 5. Diz o que aí o texto? O que é que Jesus diz aí? Que os seus discípulos procuraram ele e perguntaram, Jesus, aumenta-nos a nossa fé. Aí Jesus disse, se tiverdes fé como um grão de mostarda. E lá no capítulo 13 de Mateus, em Lucas também tem essa parábola, mas eu não anotei. Jesus explica por que é um grão de mostarda. Porque ela começa pequena. Mas ela tem que crescer. Então, para liberar o poder de Deus na nossa vida, a nossa fé precisa estar constantemente crescendo, irmãos. Em constante crescimento. Ela não pode estagnar. Ela não pode parar com a primeira experiência, com o primeiro momento. Ela não pode parar com a primeira situação. Ela não pode parar com a primeira dificuldade, com a primeira luta, com o primeiro problema. Ela não pode parar com a primeira circunstância. Ela não pode parar. Você não pode parar o seu processo de crescimento em Deus. Deus quer que você continue crescendo na presença dEle. Deus quer que você continue avançando. Muitos de nós não temos acesso ao poder de Deus porque a gente para. É como um estudo. Você para de estudar, você não cresce mais na vida. Você para de avançar. Oséias capítulo 6, verso 3, diz assim, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor.
A Bíblia diz que nós temos que continuar avançando e mergulhando cada vez mais e nos aprofundando cada vez mais, porque a nossa fé, irmão, só vai crescer, certo? Não é a gente dando ordem a Deus para que Ele faça o que a gente quer que Ele faça. Tem muita gente que Deus está a nosso serviço, que você dá uma ordem a Deus e Ele faz, que Ele te obedece de acordo com o que você quer. Ó Deus, cure ali em nome de Jesus. Aí Deus diz, quem é você? O que é que você sabe de quem eu sou? Me diga aí, me conte aí quem eu sou. Você sabe falar de mim para as pessoas? Você sabe falar o que foi que meu filho fez na cruz por você? Você sabe falar? Você sabe dizer? Qual a intimidade que você tem comigo? Como é que você se relaciona com sua mulher em sua casa? Como é que você se relaciona com seus irmãos? Como é a sua vida no seu dia a dia? Porque a Bíblia diz, conheçais e prossigais em conhecer ao Senhor. Cada dia mais você tem que conhecer de Deus. E quanto mais você conhece de Deus, mais Ele se manifesta na tua vida. E a fé, ela precisa crescer. Porque a Bíblia já disse aqui que se existe medida, e logicamente que a Bíblia está escrita que as medidas de fé, Jesus fala em pouca. Jesus fala também em fé tão grande, que em Israel ele não viu, quando ele fala daquele centurião, que diz, Senhor, o Senhor não precisa ir na minha casa, eu sou autoridade, sei que o Senhor também é autoridade, e quando eu dou uma ordem, olha só, eu sei que os meus soldados obedecem, o Senhor der uma ordem, daqui, o meu servo lá em minha casa será curado. Reconhecimento de autoridade, isso representa, sabe o que, irmãos? Uma pessoa que tem uma fé avançada, uma fé que já cresceu, uma fé que já está em processo de amadurecimento. Cristo disse, olhou para aquele centurião e disse, não vi ainda fé tão grande em Israel. Falando, sabe de quê, irmãos? De um soldado romano, porque ele praticava princípios de fé. Mas e nós? Por que não liberamos o poder de Deus? Por que não tem você não tem visto na igreja a liberação desse poder de Deus? Porque a igreja não conhece a palavra de Deus, irmãos. Porque fé, ela cresce, sabe como? Ouvindo a palavra. A Bíblia diz, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Me entristece, muitas pessoas ficam buscando somente poder, ficam buscando somente movimentos, ficam buscando somente coisas que são passageiras, irmãos. Deus quer te dar algo eterno. Olha, Deus não cura você para depois a doença voltar, não. Ele cura de vez. Quando Deus transforma a tua vida, Ele transforma de vez. E a gente tem que entender, irmãos, que é assim. É desse jeito. As mudanças, elas acontecem de uma hora para outra. A gente pensa que não. Você veja a história de José. A história de José, a Bíblia diz que Deus tinha prometido a José que ele seria o governante do povo. Estou falando muito na história de José ultimamente, mas é porque, de fato, tem muita riqueza aquela história. Aí a Bíblia diz que desde que José, olha só, recebeu essa visão, até José se transformar governador do Egito, foram 13 anos. Eu disse, pastor, o senhor está querendo me dizer o senhor está querendo me dizer, então, que aconteceu de uma hora para outra um milagre na vida de José? E o senhor está me dizendo que foram 13 anos? Pois é, irmãos, foram 13 anos, sabe de quê? De preparo. Agora, a Bíblia diz que ele estava no calabouço. Ele estava no calabouço, quando foi chamado à presença de Faraó. E quando ele foi chamado na presença de Faraó, no mesmo dia, na mesma hora, no mesmo momento em que Faraó ouviu ele saiu de um presidiário para o homem mais poderoso do Egito. Irmãos, foi de uma hora para outra ou não foi? De uma hora para outra. Porque Deus faz assim.
Está entendendo? Diga assim, o meu milagre vai acontecer de uma hora para outra. Mas você tem que entender que você tem que liberar a dúvida. Você não tem que liberar o poder de Deus, não. Você tem que liberar a dúvida. Ó, dúvida, vai embora. Dúvida, vai embora. Depois, você tem que ter a motivação correta. Você tem que olhar para o Senhor. Você tem que saber que a glória é dele. Que é dele, para ele, por ele, todas as coisas. Você tem que saber que aquilo dali é seu e de Deus. Que não tem homem que possa fazer isso, que deva fazer isso, que é capaz de fazer isso, que só ele pode fazer isso. E que se ele não fizer, é porque ele não quer fazer. E se ele não quer fazer, é porque não está na hora de ser feito. E se não está na hora de ser feito, é porque ele tem coisa ainda para preparar em nossa vida. Ele tem que aumentar ainda a nossa fé. Ele tem que ainda nos fazer, nos preparar, nos deixar prontos para a grande maravilha que Deus tem para fazer em sua vida, na minha vida e nas nossas vidas, irmãos. Queridos, diga-se aquilo que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram, e que não subiu ao coração do homem. Isso é aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Irmãos, se você chegasse para José e perguntasse para ele, José, ô José, qual foi a visão que Deus te deu? Deus me deu uma visão, certamente ele te responderia assim, de que eu estaria liderando meus pais e meus irmãos. Ele ia ser o chefe de família. Foi essa a visão que Deus deu a ele, não foi? Foi ou não foi? Primeiro os molhos de milho se dobrando diante dele, os 12 molhos de milho, e depois a lua e a estrela. A lua e a estrela representando o pai e a mãe em volta dele. Então, ele ali ser o quê? Um chefe de família. Mas isso é a visão do homem. Porque aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, nem subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aquele que os ama. Deus não queria que ele liderasse somente a família. Deus queria que ele liderasse a nação mais rica da época, irmãos. Ele era o rei do mundo naquela época. O que eu quero que você entenda, queridos, é que a provação, quanto mais demorada, significa que Deus está te preparando para algo muito maior. Mas você tem que estar pronto para esse preparo de Deus, para essa ação de Deus. Você não pode duvidar. Você não pode duvidar. Você não pode ter motivação errada. Você tem hoje algo que Deus quer fazer em tua vida. Todo mundo tem. Eu sei que todo mundo tem. Deus quer liberar o poder dele na tua vida hoje. Deus quer liberar unção na tua vida hoje. Deus quer transformar de uma hora para outra, mas você precisa estar com a motivação certa. Você precisa estar com o seu coração preparado, porque Deus vai fazer algo de grandioso na tua vida, irmão.